apresentar o nosso palestrante. O palestrante da nossa 30ª Feleal. Ele está cursando filosofia. É espírita há 49 anos e é membro da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Recebam com aplausos o palestrante Éden Lemos. Estimadas irmãs, estimados irmãos, das duas dimensões da vida, estamos na 30ª Feleal. Que a paz do Senhor Jesus, que já habita entre nós, permaneça conosco, nos envolva, nos aconchegue ainda mais, para que a gente continue nossa jornada evolutiva. E seguimos em nossas aprendizagens nessa reencarnação. Para nós que já estamos aqui, continuarmos. E para os que estão se preparando, talvez para participar da 31ª, 32ª, ou talvez 35ª Feleal como reencarnados, estamos aqui aguardando vocês também para darmos continuidade a esse trabalho. Gostaria de iniciar agradecendo a honra de estar aqui nesse momento de 30 anos, quando a gente já sabe pela revelação de Joana de Ângeles que a cada 10 décadas, que a cada uma década, melhor dizendo, de trabalho ininterrupto em nome do bem, em nome da obra de Jesus, a equipe ganha um crédito no espiritual. Então, a Feleal já tem 3 créditos, não é? E quanto mais a gente passa o tempo perseverando, mais o reconhecimento do nosso trabalho vai avançando. Agradecer ao Carlos pela Comissão Estadual do Espiritismo nos convidar a estarmos aqui. Também ao Washington pela Federação Espírita Pernambucana. E é um prazer trazer aqui o abraço do nosso querido Valdir Júnior, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e todo o movimento espírita aqui de Pernambuco, especialmente deste evento, onde o livro espírita fica extremamente acessível às pessoas. Como diz André Luiz, o livro que fica na prateleira sem usar é um tesouro abandonado. Então eu vi aqui esse exemplo, né, de vocês. Quando nós estávamos pensando no tema da manhã de hoje, um tema extremamente comemorativo, não só dos 30 anos da Feleal, mas dos 160 anos dessa obra magistral, Céu e Inferno, que efetivamente traz para nós uma visão que o Consolador Prometido trouxe para a humanidade, uma nova perspectiva de compreender a justiça divina para a humanidade. E aí eu me lembrei desse guia e modelo da humanidade que é Jesus, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele falava aos judeus, e João vai registrar isso no capítulo 8, dos versículos 31 a 36 da sua obra, um registro em que Jesus, conversando com os judeus da sua época, ensinando, na verdade, toda a humanidade, porque ele estava naquele momento, naquele espaço geográfico, mas a fala de um espírito puro como Jesus ecoa pelo universo, como ele, de fato, está em Deus, respira Deus e vive a lei divina ou natural plenamente. O que ele fala não serve só para a terra,
para um povo, mas serve para todo o universo. Então, ele vai nos exortar nesse instante que eu me lembrei, que nós deveríamos aprender a viver os seus ensinamentos, a sua palavra, numa expressão judaica, o verbo criador, porque quem conseguisse perseverar na vivência da palavra, da sua boa nova de luz e de libertação, nós iríamos conhecer a verdade e a verdade nos libertaria. Jesus estava falando de um projeto evolutivo. Jesus não estava falando do mero ato simbólico ou mesmo real de leitura de um texto, seja ele de que natureza for, especialmente os seus ensinamentos que foram sempre orais. Jesus nunca escreveu. Os seus discípulos e continuadores, outros discípulos da primeira hora entre os 12, e posteriormente Paulo e tantos outros, Lucas, Marcos e tantas outras, porque não foram só homens que seguiram a Jesus e trabalharam com Jesus, as mulheres também. Então, o que é que acontece? A interpretação dos discípulos, das discípulas, que registraram o pensamento de Jesus, seja nos evangelhos sinóticos ou naqueles evangelhos que são considerados apócrifos, não importa, se ele nasce do pensamento de Jesus, ele precisa ser analisado para que a gente entenda se o intérprete alcançou a profundidade do pensamento de Jesus. Nesse ponto, João estava dizendo para nós, numa linguagem espírita, que cada um de nós precisa realizar essa jornada de compreensão dos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus tratam diretamente da lei divina ou natural. Para nós espíritas, Deus deixa de ser um ser humano e passa a ser esse Criador. Na nossa cultura ocidental, Criador, mas se o Espiritismo tivesse nascido no Oriente, seria Criadora, não ia ter problema nenhum, porque Deus transcende essas questões. E nesse contexto, nós, para estarmos de fato vivendo de acordo com a lei de Deus, nós precisamos compreendê-la para viver. Não é à toa que o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer que o conhecimento intelectual, ele cria, ele gera, ele engendra o conhecimento ético-moral, o conhecimento moral. Isso não quer dizer que a gente só aprende usando o intelecto. Não é isso. Mas que é uma condição sem a qual nós não adentraremos de fato na compreensão que metaforicamente a gente pode dizer, compreender o pensamento de Deus, compreender as suas leis. Nós precisamos compreender, porque só compreendendo é que a gente vai poder viver com segurança. E aí, por que eu me lembrei desta fala de Jesus? Porque quando a gente trata do tema filosófico, da dimensão filosófica, digamos assim, numa perspectiva mais direta, sobre o futuro e o nada, ou em algumas outras traduções, o porvir e o nada, nós estamos fazendo filosofia espírita sobre a justiça de Deus, sobre a lei de Deus, sobre como nós podemos encarar o desafio da existência do ser no mundo e, de fato,
alcançarmos trilhar um caminho seguro da evolução. No século XIX, para quem não gosta de história, para quem não gosta ou se debruça com facilidade nos textos filosóficos do século XIX, nós vamos encontrar algo bem objetivo. Que situação era essa? O pensamento religioso ocidental estava aprisionado nos dogmas. O que é o dogma? O dogma é uma crença elaborada pelo ser humano a respeito da lei de Deus, a respeito da ação de Deus no mundo, e a partir daí as ideias são elaboradas de forma fechada. Não pode haver problematização, não pode haver dúvidas, não pode haver nenhum tipo de crítica, porque na hora em que você problematiza o pensamento dogmático, você está sendo desrespeitoso com Deus, você está sendo incrédulo, você tem que aceitar o que é dito. E a humanidade estava crescendo em várias vertentes. A gente pode fazer uma síntese de 4 grandes dimensões do pensamento humano. Essa dimensão belíssima que o nosso amigo André Couto, não é? Onde é que está ele? Não só fez a gente se emocionar, mas fez a gente borrar a maquiagem, né? Fez a gente relembrar de entes queridos. Talvez até, né, a gente nem tenha dito, não é? No último dia de vida da pessoa, no último mês, no último ano que a gente a amava ou amava. Mas como a gente é espírita, a gente tem que sair dessa, porque a gente pode continuar dizendo e eles vão escutar e eles vão sentir, porque a vida continua. Mas enfim, a arte é um dos campos do conhecimento humano famoso, que sempre existiu na história da humanidade. Antes da gente criar o conceito de arte, já existia. O campo filosófico é mais conhecido. O campo religioso é mais ancestral, com os seus mitos, com as suas estruturas, dependendo da cultura de cada povo, de cada região do planeta Terra, sempre existiu. Mas a ciência, que o Ocidente gosta de dizer que a sua origem vem através do pensamento de um grego antigo chamado Aristóteles, e isso tem uma certa verdade, mas era algo novo, que estava se estruturando, que estava se elaborando, que estava crescendo e colidia diretamente com o pensamento dogmático. Um dos maiores exemplos para a gente compreender isso foi o caso de Galileu Galilei, que pegando ideias ancestrais que vinham da antiguidade grega, egípcia, só para a gente citar 2 grandes culturas que conseguiram avançar sobre o pensamento da criação, etc, etc, ele começou a dizer o seguinte: a Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. Isso daí confrontou diretamente com o pensamento dogmático ocidental. E ele teve 2 caminhos. Ele foi chamado para um determinado espaço de poder do Ocidente religioso, conhecido como o Tribunal do Santo Ofício, que a gente sabe que hoje de santo nunca teve nada, e era para defender um pensamento que aquele grupo de espíritos que aceitavam o pensamento dogmático estava no poder, e um poder poderosíssimo. Ele disse a Galileu: Galileu, vem aqui, rapaz, ou você muda, ou você vai ser mudado para o outro mundo. Aí Galileu, que era um homem inteligente, disse: eu ainda tenho muitas pesquisas
perguntas a fazer. Eu vou aqui dar uma resposta que seja inteligente, não é? E tal. E aí ele deu a resposta dele, negou. Aquela turma ficou feliz. Mas na fala dele deixou assim, como a gente diz no Nordeste, uma pelinha de nada. Todo mundo aqui entendeu o que eu estou dizendo? Tem alguém que não é nordestino aqui? Os desencarnados podem perguntar aos mentores, que eu não vou traduzir. Não é? Então, tudo bem. Deixou aquela festa da janela para a luz entrar. E aí o tempo passou e a gente viu que Galileu tinha razão, apesar de que as ideias dele eram bem no início de uma outra jornada. Então, o pensamento científico, ele via no pensamento dogmático religioso do Ocidente um inimigo ferrenho, um inimigo que matava, que impedia a pesquisa. Aí o que foi que esses cientistas do século XIX, XVIII, XIX, começaram a elaborar? Deus está com a religião. Esse é o Deus da violência, que o pensamento não tem liberdade de crescer. Então Deus, esse Deus não me representa. E passou a ser um inimigo da ciência. Isso gerou uma ruptura que nós espíritas sabemos hoje que não deveria ter acontecido, mas aconteceu pelo uso do nosso livre-arbítrio. E quando a gente diz nosso, é a totalidade, né? Existem mais responsáveis e menos responsáveis sobre isso. Parece, segundo as evidências, eu acho que Pernambuco não tem esse problema, mas o resto do movimento espírita brasileiro, a gente está no meio dessa turma dogmática que agora volta com tanta energia para dizer o contrário. Mas isso pula Pernambuco, tá certo? É só o resto do Brasil. Só o resto do Brasil. É mesmo? Olha aí, tá vendo? Um bom observador. Então o que é que acontece? Acontece que todos nós vivemos as consequências dessa guerra. E aí, distanciando a ciência de Deus, que o Espiritismo diz que vem de Deus também, porque tudo vem de Deus, nas construções humanas, o homem começou a se distanciar enquanto homem de ciência, mulher de ciência, como inimigo da religião, dessa religião dogmática, que depois, com os movimentos de evolução do pensamento religioso, foram sofrendo mudanças, especialmente com a reforma protestante, e depois foi se avançando, outras reformas, outras mudanças, as reformas dentro das reformas, e o mundo foi crescendo, e a espiritualidade, então, que havia com Jesus proposto um outro Consolador, porque Ele é o Consolador, Jesus, o outro Consolador que viria para revisitar o pensamento de Jesus, que foi coabitado pelo dogmatismo humano, distanciando Deus do ser humano e transformando Deus numa estrutura de poder do Estado teocrático. Ou seja, que era gerido, que geria o poder econômico, mas também se dizia representante do poder divino. E a ciência, os cientistas, as cientistas, foram cada vez mais criando outras ideias. Mataram Deus na filosofia, mataram Deus no pensamento científico, e emerge das entranhas do Ocidente, do pensamento grego originário, da physis, Demócrito, Leocídio, para quem gosta, é só ir lá e ver. Agora a gente não dá mais um Google, não, a gente dá um IA. Se o prompt for bem organizado, a gente vai ter muitas informações sistematizadas. Vai lá, dá um IA
E você vai ter elementos estruturados para visitar isso pela primeira vez, mas depois vai ter que ir mais obras para aprofundar. E o que é que isso diz? Isso diz que a humanidade entrou numa guerra que mexeu no comportamento humano. Quando se decreta a morte de Deus e a morte da religião e a extensão da ciência, como agora toda poderosa, que diz o que é a verdade, que não é mais dogmática, porque ela é problematizada a cada momento histórico, e a comunidade dos cientistas e das cientistas vai reelaborando as teorias, vai crescendo, vai avançando, apesar de que a ciência reproduziu e ainda reproduz um poder que desrespeita a vida que ela estuda e os seres humanos que promovem esse estudo. Mas enfim, isso aí é outro tema. O importante é que o materialismo, como uma forma de pensar a existência humana, cresce no século XIX, com vários pensadores, várias pensadoras, que não aceitando mais esse dogmatismo, irados por esse desrespeito à liberdade de pensar, vão enveredando pelo caminho que aparentemente é solução, e que simplesmente promove uma nova ética, a ética da existência com a data marcada para não existir mais. E todas as elaborações estão focadas no corpo humano, como ainda hoje é, apesar dos avanços, para que a gente explique a existência humana a partir do corpo humano, estabelecendo um conceito de vida que é dogmático, entre aspas. Por que entre aspas? Existe dogmatismo na ciência? Claro que não. Mas existe um dogmatismo na política de poder da ciência. Ela vem de uma verdade que ela sabe que é meia verdade, mas ela divulga como a verdade. Por exemplo, qual é o entendimento humano sobre a vida humana, o conceito científico de vida humana? Vida no planeta Terra. Sabe qual é a resposta? Não sabemos o que é a vida. Então como é que eu chego para uma população e digo, aborte uma criança, porque ela ainda não é um ser humano, se eu não sei o que é a vida ainda? A ciência não tem coragem desse debate, porque a fragilidade da ciência, como diria Popper, como diria outros pensadores, é porque ela não traz a totalidade da verdade. Ela não alcança a verdade dos fenômenos. Ela elabora discursos baseados em estudos que não conseguem abarcar a complexidade do fenômeno que ela estuda, mas vem como uma verdade absoluta. Aí vocês vão dizer, isso é responsabilidade dos cientistas? É, porque na hora que a mídia usa isso como uma verdade e vende para a gente como uma verdade absoluta, a gente fica achando que é. Se aperrei não, que se eu cair no passo do chão. Não. Vou dar um exemplo bem da atualidade. O smartphone é uma evolução tecnológica impressionante. Quem disser que isso é coisa do demônio, está errado. Não é verdade? Porque tem gente que demoniza. Lembra do tempo que eu sou de 1967? O vilão era a televisão. Quem é da minha época aqui? Cuidado com a televisão. Não era assim? Vai engolir os meninos, não é? É tanto que lá em casa a coisa era tão séria que a gente não podia mexer na televisão. Era aquele troféu que você não podia pegar.
E tinha um inconveniente terrível. Eu, que era uma criança extremamente ordeira, tranquila, que cumpria tudo que os meus pais diziam, sem ter nenhum fenômeno de sonambulismo, eu acordava à noite para mexer na televisão. E a duras penas que geraram palmadas. Porque meu pai era daqueles que as que pega e as que não pega serve tudinho, né? Eu não vou nem traduzir muito, porque hoje isso é compreendido como violência, não é? E é de fato violência. As que batiam assim, não batiam, tinham o mesmo valor, que a gente ficava com medo. Não é? Bastava bater uma, né, que a gente não esquecia. Era domesticado pelo chicote, né? O cinto e outras coisas mais. Mas no meu caso, foi um espírito muito complicado. Então era cipó de brocha. Quem é nordestino sabe o que eu estou dizendo, enverga, mas não quebra. E o mais perigoso instrumento de silício ou de violência se chama ramo de goiabeira. Ramo de goiabeira. Olha, eu acho que alguém aqui já teve essa experiência. Foi uma repercussão profunda. Graças a Deus. Então vamos lá. Olha, o amor se expressa até nos seres minerais. Não é, André? Gostou do meu texto? Não tem problema. Água fluidificada. Não tem problema nenhum. Muito obrigado pelo carinho. É porque o meu tênis não ajudou a organização do palco, viu? O responsável é ele. Não é quem organizou com tanto carinho aí. Muito obrigado, viu? Então vamos lá. Isso gerou então essa interpretação de que a vida estava definida e que a vida era feita só de moléculas, de estruturas dos nossos sistemas, do corpo, que nem existia possibilidades daquilo que ultrapassa o limite da dimensão que a gente conhece como física, que no campo da filosofia se chama metafísica, mas no campo das tradições religiosas, da cultura, do pensamento religioso, das religiões. Porque já tinha muita coisa para a gente aprender sobre ele. E a tarefa, porque já tinha muita coisa para a gente aprender sobre ele. E a tarefa é do Espiritismo. É óbvio que essa tarefa também depende de nós, os espíritas, até um certo ponto. Porque os próprios espíritos disseram a Allan Kardec que se nós todos desistíssemos, eu estou deixando a coisa mais superlativa, mais, como eu dizia na minha infância, mais maior, as pedras falariam novamente, os túmulos seriam abertos, e esse conhecimento que já está impresso na memória do pensamento humano, deveria ser suficiente para que a humanidade seguisse. Observa que coisa interessante. Mas, felizmente, nós estamos perseverando enquanto espíritas. Nós estamos fazendo o nosso esforço, que é uma aprendizagem de como semear. Perfeito. Quando Allan Kardec, portanto, está já na iminência de fechar a codificação antes da Gênese, ele vai aprofundar a quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre a questão da sobrevivência, a transformação do corpo físico através do fenômeno da morte. Ele vai trazer para pensar filosoficamente as evidências da nova ciência que ele, com a equipe do Espírito de Verdade, criou. Porque não foi Allan Kardec que criou sozinho.
trabalha a essência do mundo espiritual com o mundo físico. E quanto mais eu estudo a história de Allan Kardec, eu descubro que não existiria Allan Kardec sem a Hélène Baudry. Eu quero ver o make-off dessa reencarnação deles dois. Porque as evidências que aparecem cada vez mais é de que ela teve uma ação inimaginável no apoio e na construção da obra de Allan Kardec. E não é só porque ela estava ao lado de um grande homem. Não. Tem horas que ela estava na frente, tem horas que ela estava do lado, tem horas que ela poderia até estar atrás, mas a missão foi dos dois. Agora, a liderança da missão foi de Allan Kardec. Isso a gente não pode negar. Enfim, esse é outro tema. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho de Allan Kardec, aprofundando a quarta parte do livro dos Espíritos, que trata das esperanças, das consolações, da vida, não é, no sentido depois da morte, ele então vai fazer uma reflexão profunda, tá certo? Da justiça divina no céu e no inferno. E logo no início da obra, ele encara esse debate. Ele encara sobre o futuro da humanidade. O porvir, após o fenômeno da morte do corpo físico, que é uma transformação. Porque a gente pensa a morte ainda hoje como aniquilamento. Mas não existe aniquilamento. Existem transformações de estruturas, como a do nosso corpo físico, que foi utilizada por tantos anos, e que depois que termina o projeto da reencarnação vivenciado, a gente devolve o corpo à natureza, a natureza, pelos seus processos, decompõe todas as estruturas e devolvem à natureza. Lavoisier já vinha refletindo sobre isso, não é? De que o que existe no universo e na vida são transformações. E, portanto, Allan Kardec bate diretamente. Agora, o que é que tem de novo na filosofia espírita? O que é que tem de novo na religião espírita? O que é que tem de novo na ciência espírita? A ciência do espírito, a filosofia do espírito e a religião da relação do espírito com o Criador. O que é que tem de diferente? Tudo isso é baseado no estudo de uma potencialidade humana que trouxe luz, trouxe evidências muito objetivas, muito claras, ao ponto de que, ainda hoje, todos os debates filosóficos de cunho materialista, científicos de cunho materialista e religiosos de cunho dogmático, que tentaram contradizer a pesquisa de Allan Kardec sobre esse fenômeno humano, histórico, social, cultural, que foi o fenômeno mediúnico, que é o fenômeno mediúnico, não conseguiu, de fato, trazer um argumento consistente para dizer, nem filosoficamente, nem cientificamente, e nem dogmaticamente, que o Kardec fez com a equipe do Espírito de Verdade e apoio da Hélène Baudry é uma mentira, é uma farsa. Foi um engodo. Na verdade, a ciência materialista que está se desmaterializando, quem gosta de física, quem gosta de astronomia sabe que ela já se desmaterializou há muito tempo. Mas a filosofia materialista, ela se mantém muito firme, especialmente nos espaços acadêmicos. E a religião dogmática ainda continua com muito poder.
inclusive em algumas vertentes, especialmente no Brasil, está se apoderando do poder político para aprisionar a sociedade em determinadas estruturas de pensamento medieval, dominando a gestão da construção das leis no nosso país. Mas isso também é outro tema, a gente está muito atento ao tema, né, Carlos? Senão eu não vou vir aqui mais nunca. Então o que é que acontece? Acontece que Allan Kardec enfrentou, com essa pesquisa da ciência do espírito, que não é a ciência materialista, ele debateu isso na codificação, debateu isso na revista espírita, mostrando para nós que existe um outro caminho, respeitando as ideias materialistas, venham de onde elas vierem, e apresentando as ideias espíritas. Não está desrespeitando o pensamento teológico, dogmático. Ele, como o responsável para trazer o Paracleto se concretizar na nossa existência, ele então apenas apresentou uma nova possibilidade de pensar a palavra de Jesus, de pensar os ensinamentos de Jesus, de pensar sobre a existência humana, de pensar sobre o objetivo, sobre questões que a filosofia até hoje tem abandonado, de onde nós viemos, quem somos, para onde vamos, clássicos. E mostrando que a ciência um dia, que cada vez mais se aproxima, vai compreender que a proposta da ciência espírita que Allan Kardec criou, ela vai ser necessária para a gente revisitar os temas da própria ciência. E aí, não precisarei mais de leis humanas, porque o cientista defenderá que a gente tem que respeitar as mulheres. Isso já está começando. Especialmente quando elas estão enfrentando as consequências do machismo estrutural, sozinhas no mundo, a família joga essa mulher para fora de casa, para fora das relações, ainda hoje, com ações violentas, grávida, sem apoio de ninguém. Todos nós iremos cuidar dessa mulher, porque hoje a gente ainda está cuidando do feto, do reencarnante, desprezando a mulher. Tudo bem. Então eu tenho que englobar todo mundo. E as soluções? Deixar a bandeira de ser a favor da vida, mas de todas as vidas. Todas as vidas. E aí a gente vai ver mudanças. A gente não vai ter mais aquela ideia que já está mudando, de que quando a pessoa morre, acaba tudo. Porque hoje a gente já tem evidências, além do fenômeno mediúnico, a gente tem várias evidências que são estudadas. No campo na história da psicologia, na história da medicina, e aqui o movimento espírita mais conhece quais são. Eu posso citar aqui uma que para mim é impressionante, que são as mortes. Porque, você pode citar as lembranças espontâneas de vivências passadas ou de vidas passadas, como a gente chama no movimento espírita. Mas as EQM não tem como você dizer assim, é mentira. Você pode dizer que foi uma potencialidade da mente, que se desdobrou e percebeu. Você pode criar uma teoria louca, ou menos evidente do que a teoria espírita, que diz que é o ser espiritual que habita o corpo, mas não é o corpo, que molda o corpo, mas não é o corpo físico, em determinadas situações de saúde,
seja por traumatismo, seja por doenças graves. Esse indivíduo, ele se emancipa, para usar uma expressão nossa, do corpo físico e acompanha tudo que está acontecendo com o corpo dele na maca, numa cirurgia de emergência ou depois que é feito, e ele lembra de tudo que aconteceu, que ele percebeu, e ele pode dizer coisas assim: a enfermeira pegou a minha dentadura e botou em tal armário e se esqueceu. Porque quando ele voltou da experiência de quase morte, ficou banguelo e perguntou para a turma: onde é que está a minha chapa? E ninguém encontrava a chapa. Isso acontece. Isso não é. Não estou contando piada. Aconteceu em alguns casos. E aí, ele disse: ei, você não era enfermeira que estava lá na minha cirurgia? Você pegou minha chapa e botou na terceira gaveta. Ela nem lembrava. Aí vai lá e tá. Aí é melhor para o cientista materialista dizer: isso foi uma experiência extrasensorial dos neurônios e com os dendritos, com a energia do cérebro. Pois se segure na cadeira, porque tem casos mais sérios. Um neurocirurgião de Harvard, uma das autoridades mais competentes de cirurgia no crânio, uma das, Alexander III, ele pegou uma meningite, que é uma inflamação nas meninges, e ele teve um coma profundo, que segundo os parâmetros dos procedimentos médicos da neurologia, quando você passa 8 dias nesse tipo de coma profundo, a pessoa morre. A infecção dele foi tão séria que o cérebro dele não podia ver, nem extrasensorialmente. Não podia ver, não podia escutar, não podia perceber absolutamente nada pela estrutura neurológica do corpo dele. Ele já escreveu 3 livros sobre a experiência de EQM dele. Eu espero que um deles esteja aqui para me comprar de R$1, né não? Já dou a dica, viu? Sai de cada banca procurando. Alexander III. Ele, como neurocientista que não acredita, ele era de uma família da tradição religiosa norte-americana, eu não me lembro agora, protestante, evangélico. E ele, quando volta no coma, impressionantemente, no 7º dia, a turma já estava debatendo com a família de desliga os aparelhos, porque ele era materialista. Quando ele volta da experiência de quase morte dele, ele então se convence pela própria argumentação da ciência materialista que ele defendia, mesmo sendo de uma família de tradição espiritualista. Ele então anda pelo mundo hoje, criou uma ONG para defender as experiências dos estudos que devemos ter sobre as questões da espiritualidade humana. É só dar um Google, não é? Ou dar um IA e procurar experiência de quase morte de Alexander III, que a gente vai ter muito material para ver. E no prompt lá na digitação lá da IA que a gente escolher, gratuita, para a gente não pagar dinheiro em vão, tem várias. A gente vai lá e bota Alexander III, me apresente
todas as obras de Alexandre III sobre a experiência de EQM dele. Pronto. Bota essa pseudo-inteligência para funcionar, porque a inteligência é nossa. Esse conceito de inteligência artificial, só um parênteses, isso é marketing. Mas ela não tem culpa nenhuma disso. Ela é importante para a nossa vida, principalmente para quem usa no caminho do bem. Mas fechando parênteses, ele vai argumentar com base no pensamento limitado da ciência materialista que seria impossível ele sentir o cheiro que ele sentiu, o que ele viu, o que ele escutou, o que ele conviveu em 7 dias. Tem espírita que até quando lê o livro dele, né, O Caminho do Céu, diz assim: esse cara não conversou com André Luiz, não. Porque a narrativa dele é parecida. Mas não é porque ele conversou com André Luiz. É porque a lei de Deus, ela serve para todo o universo. E quem está na sintonia daquelas ideias vai conseguir sintonizar com a verdade. Não a verdade total, porque a gente é espírito puro. Vamos ter calma. O que o Espiritismo diz, de uma forma brilhante, para romper o dogmatismo, seja da ciência materialista ou da religião dogmática, é: o dia que a ciência provar que o Espiritismo está errado num ponto, o que é que a gente deve fazer segundo o codificador? A gente vai fazer as pesquisas, vai ver e constatar, então a gente ajusta. Ou o livro dos Espíritos começou com 1019 questões. Eita, então quer dizer que Allan Kardec mudou o livro dos Espíritos? Não. Ele só teve tempo de fazer 1019. Porque o Espírito de Verdade ele só um pouco do livro, já está legal aí. Isso um nordestês de um jovem de 58 anos. Tá bom, já é coisa demais, eles vão levar aí no mínimo 100 milênios para entender um pouco isso aí. E vamos para as outras obras que vai aprofundar isso, a gente vai deixar aqui. Se Allan Kardec fosse Matusalém, lembram dessa metáfora? A pessoa que nunca morre. Você já pensou com uma IA na mão, um computador, não precisa nem ser um MacBook, que é caro demais. O professor geralmente não compra MacBook. Com a tecnologia que tem hoje, vocês acham que ele faria um livro dos Espíritos com quantas perguntas e respostas? Eu acho que dá mais 10 mil. Porque no bico da pena, todo mundo sabe aqui o que é um bico da pena. Tem gente que nem sabe, né? Os reencarnantes mais jovens não sabem nem que tem pena, na galinha tem pena, quanto mais que se inscrevia com uma pena. Você está aqui escrevendo com nanquim. Na Europa, no inverno, no verão, na primavera, no outono. Ele está chegando, viu, Carlos? Jesus deixa. Então, ó. Foi. Aí na última letra, e no último ponto, você vai. E agora, como é que a gente vai fazer? Vai ter que reescrever tudo. Não tem esse negócio de delete, ou aquele outro negócio que é backs. Apaga de frente para trás e de trás para frente. Você salva. Depois salva de novo, e não está salvo. Vocês conhecem a história que o Valdo conta? Não vou contar não, que não vai ter tempo não. Era Jesus com o demônio digitando um texto. Todo mundo conhece? Um parente bem rápido. Olha, Carlos, mais 5 minutos, viu, Carlos? E a responsabilidade é da turma. Ela já mandou 10, então eu não vi mais 5. Vê só. Estava o demônio, isso aqui é uma anedota, quem for, por favor, não espírita, você não vai compreender, mas não é desrespeito à sua religião, não. É coisa de brasileiro. Estava o demônio e Jesus digitando um texto. E aí Jesus, um toque, dedógrafo, um toque.
E o demônio, pá! Na insegurança dele, né? Ansioso para ganhar de Jesus. Aí foi. Terminou o tempo. Quem ganhou? O demônio disse: eu. Escrevi não sei quantas páginas. Aí o juiz, que é Deus, disse: salvou. O demônio disse: não. Está vendo? Só Jesus salva. Aí Jesus ganhou. Porque os editores de textos contemporâneos salvam automaticamente, mas se você não programar isso, vai ter problema. Tudo bem. Então, Allan Kardec traz para a gente essa visão de uma maneira muito clara, muito objetiva, com base em dados, em pesquisa, e um argumento poderoso. Existe sim vida após a morte, porque nós estudamos, dialogamos com os desencarnados e atestamos que de fato eles continuam a existir, seja pelo argumento, seja pelas ideias, seja pela letra, seja pela assinatura, ou mais, seja por um texto que tem as ideias do autor, que tem a letra do autor, que tem a assinatura do autor, mas não foi o autor que usou um mero psicógrafo para escrever. Foi o autor que pegou uma página, hoje seria de A4, não é isso? Tamanho A4, que estava dentro de uma gaveta fechada, e através de um método de materialização, ele escreveu o texto dele. E agora? Entende as evidências como são fortes? Do mesmo jeito que Alexander hoje defende a imortalidade da alma, ele não é espírita. Não é espírita. Ele é espiritualista. Mas o argumento dele, além da vivência dele, é o argumento do limite do argumento científico materialista. Aqui ninguém está contra os materialistas. Vamos aprender a interpretar o que os espíritos escreveram na codificação. Tem gente que acha que a gente tem que destruir os materialistas. Se pudesse atirar, até matava, mas como a gente sabe que isso é uma agressão contra a lei, a gente não faz, mas mata de outra forma. Desrespeita aquela pessoa, ataca a idoneidade desse pesquisador. Não, os espíritos nos disseram, a gente tem que destruir os materialistas. Eles disseram que temos que destruir o pensamento materialista. O que é destruição na codificação espírita? Qual é o conceito? Vou mais para cá porque eu falo emocionado, pode ser que eu dê um banho na plateia. Allan Kardec, os espíritos, quando definiram com Allan Kardec, dialogando com ele, o conceito de destruição, da lei de destruição, vocês não vão encontrar o sinônimo de violência, mas transformação. Por exemplo, o Sol vai explodir, vai ser destruído. Não, deixa eu dizer uma preocupação maior para quem não gosta de astrofísica ou de astronomia. Se prepare, porque a destruição do Sol não é nada com o que eu vou revelar para vocês. James Webb, que não é um ser humano, é um telescópio orbital que está caminhando mais distante, descobriu que a Via Láctea está de paquera com Andrômeda. Eu vou falar assim para quem não gosta de astronomia, compreender. Elas estão paquerando. E a paquera está boa, porque elas estão se aproximando. Misericórdia. A gente preocupado com a guerra nuclear aqui, sabia o quê? A gente nem imagina o que é isso. Nem os astrônomos imaginam. E parece que vai dar em casamento.
Imagina o tamanho de energia que não vai ser o baile do casamento. Um tangozinho, não, talvez não, porque não é na Argentina, né? Mas aqui no Brasil vai ser o que a gente mais usa, é o que mesmo? Uma falsa, não é? De noivado. E a gente vai estar aqui. Faz diferença a gente estar reencarnado ou desencarnado? Claro que faz, né? Porque se a gente estiver reencarnado, já sabe que vai desencarnar nesse dia. Mas a gente também já sabe que vai ver o espetáculo lá do mundo espiritual. E lá não precisa fazer pagamento de TV, né, por assinatura. Tudo lá é aberto. Não? Só precisa ter evolução para acessar os canais do bem. Só isso. Então, e aí? Transformação. Vai se criar uma nova realidade dessas duas galáxias. Não tem nada a ver, ele acaba, destrói para desaparecer, reconstrói com mudanças. Então, quando se diz destruir o pensamento materialista, é transformar. E aí a gente vai ver os materialistas, não é? Tudo dizendo, mas rapaz, eu não acredito que eu cometi esse equívoco tão simples aqui. Eu até que comecei argumentando bem. O pensamento dogmático não é legal para a evolução intelectual e ético-moral da humanidade. Porque até hoje gera divisões. Nós somos espíritas, nós somos católicos, nós somos da igreja anglicana, nós somos das igrejas que Lutero fez o primeiro movimento com aquela turma toda, com Calvino e tudo mais, e simplesmente agora a gente não sabe nem contar mais. E a gente vai se abraçar com o Espiritismo de uma forma tão bela, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata sobre a aliança com... Fantástico. É só revisitar. Então, o nada não existe, nem filosoficamente. Até nos argumentos da metafísica, o não ser, na verdade, define o ser. É apenas uma reflexão. O microfone está sendo como um microfone. O que é que ele não é? Uma cadeira. Ele não é um óculos. Ele não é um relógio. Só para você fazer o contraponto. Mas o nada, filosoficamente, está praticamente abandonado no argumento filosófico contemporâneo. E aí a gente vai se debruçar sobre a imortalidade. A gente vai entender que vai ter tempo para tudo. Mas só vamos entender a verdade no sentido mais completo, daquilo que se aproxima pelo ideal da verdade absoluta, que a gente ainda não sabe o que é isso. É quando a gente estiver conversando com Jesus, com um crachá de espírito puro. A gente vai lembrar que a gente estava aqui na Terra, levamos não sei quantos trilênios de luz para chegar a essa condição, e a gente sabe que Jesus era um guia e modelo da humanidade, e aí a gente faz, Jesus, o Senhor que já é espírito puro, puríssimo, e eu estou chegando agora, recebi o meu crachá, já Deus está criando um novo planeta, já está me indicando para ser o gestor, né? Vão ser aí o quê? No início, 1 milhão, depois vai chegar 8 bilhões, depois vai chegar 24 bilhões, a gente nem sabe como é que vai chegar. E a gente também vai estar dizendo, nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá. Tá bom, Jesus, posso dizer assim? Aí gente, que maravilha escolher esse tema, porque a gente precisa revisitar essas polêmicas do pensamento humano contemporâneo. Esse tema não está lá em 1960 e alguma coisa. Está aqui em 2024. Ainda existem muitas pessoas desesperadas. E para finalizar, 3 minutos, está por contado demais.
Um belo dia eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu não vou dizer qual era o programa de pós-graduação, porque vocês vão pesquisar. E pode ser que alguém diga nas redes sociais que eu disse isso. Aí vai ser um problema comigo lá na UFRN, nesse centro, um dos centros lá. Aí estava numa defesa de tese, que é quando a pessoa faz o doutorado, né? Já está lá no topo da escala da pesquisa, né? Depois disso é só pós-doutorado, mas é como se fossem uns artigos que a gente elabora, aprofundando temas que a gente pesquisa. Mas tudo bem. A companheira que estava defendendo a tese, uma aluna do programa, ela estava numa academia que se coloca como materialista. Ela estudava, inclusive, a tanatologia, que é uma nova ciência, não é, que estuda o fenômeno da morte e está nos ajudando a compreender que o luto precisa ser vivido, que a gente tem que preparar as pessoas, inclusive tem livros que já ensinam a gente a perceber quando chegar a hora da desencarnação, viu? Eu vou comprar, porque 58 anos, eu quero chegar em 90, não sei se vai dar, não sei como é que é, eu já vou estudar a morte, que complementa muito a obra espírita, esse texto, sabe? Que não me perguntem, porque eu ainda não memorizei. Aí o que é que acontece? Ela fez a defesa sobre a morte. Qual foi o cenário que ela montou? Numa academia científica? Ela contratou uma funerária. Botou um caixão. Quem já foi aqui a um velório? Vamos, né? Principalmente quem desencarnou, né? Não precisa dizer. Aí, ó, botou o caixão com aquilo tudo, sem nenhum artefato que identificasse a religião do mundo. Imagine a cara dos doutores, dos estudantes da pós-graduação, quando viram a morte estampada para além do texto da tese. Aí ela disse: seja bem-vindo, Éden, tudo bom, tudo bom. Agora falar no caixão era um convite, não era forçado, não. Eu fui. Quando eu olhei, as outras pessoas, teve gente que disse: vou ligar agora pro reitor, isso é um absurdo, como é que a pessoa traz um negócio desse para aqui? Quem é esse orientador desorientado que permitiu isso? Foi uma confusão grande, quase que não tinha defesa. Porque tinha um espelho no caixão. Quando você olhava, era a morte dizendo: o Caronte, né? Devia ser. Os materialistas adoram, né? A barca de Caronte, não sei o que. Você vê o seu próprio rosto e a morte dizendo: venha, não é? Ou então, como diz as redes sociais, amostradinho. Então, nós temos pavor da morte, seja materialista ou até espírita, porque a gente não aprofunda nisso, entendeu? Chegue no espelho hoje, de casa, a hora que for legal, e diz: vou morrer agora. Se imagine saindo do corpo. Eu não vou nem continuar para não perturbar ninguém, porque palestra é para elevar o espírito, não é? Muito bem. Se seguirdes as minhas palavras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, com o Espiritismo, nos apresenta uma nova forma de compreender a verdade que ele trouxe, que é a verdade de Deus. A gente precisa compreender e buscar viver. Mas calma, se não der certo, vai dar. Somos seres imortais, vamos continuar existindo, não vai faltar economia, não vai faltar reencarnação. Não vai. Quando o nosso líder
não for mais permitido, a gente vai para o planeta inferior, não tem problema nenhum. Vai continuar existindo, aí vai ter mulheres que vão ter menino lá, vai ser fascinante de reencarnar. Porque no planeta mais evoluído, está evoluindo o meio espírito. Não é não? Tem casal que já diz que não quer nenhum espírito. E as missionárias de hoje é um. Está muito caro, você quer. Aí com muita confusão, o movimento espírita descobriu que os mentores têm as suas maneiras. E de repente você pensa que vai ser um, são três. Você pensa que vai ser só um ano depois nasce o outro. E o casal disse, olha, se for espírita, vai dizer, se não fosse os mentores espirituais, eu só teria um. É isso. Luz e paz, foi um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada. Foi um show, gente, um show de conhecimento, né? Construção do conhecimento, um show de alegria, um show de emoção. Muito obrigada, Eden Lemos. Mais uma salva de palmas para essa criatura que de novo hoje. Muito obrigada.